Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo One Punch Man ou Rising of the Shield Hero, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Oblivion 2991. Links na descrição do vídeo. O escudo mais forte. Capítulo 4. O significado do herói, parte 1. Então, a que distância fica mesmo? Não tão longe, eu lhe garanto. Estaremos lá em breve. Ele disse a mesma coisa há um minuto, mas não parecia que estava se aproximando. King estava começando a pensar que essa pessoa estava apenas tentando atraí-lo para um corredor ainda mais escuro, para que um bando de seus capangas pudesse vir e matá-lo. Normalmente, ele temeria por sua vida. Mas depois de repensar que suas estatísticas são muito mais altas do que a média das pessoas, ele ficou mais confiante. Isso não significava que ele fosse menos cauteloso. A última coisa que ele precisava era morrer aqui sem saber o que aconteceu devido ao seu excesso de confiança. Ainda assim, por mais que o trader quisesse parecer confiável, era difícil fazê-lo depois de segui-lo por alguns becos escuros. Se fosse um dia normal, ele não teria descido aqui de jeito nenhum. Ele preferiria lutar por mais níveis. Estar mal preparado para uma onda que paralisou as forças armadas de um reino inteiro? Bem, desculpe por ser tão vigilante para garantir que ele estava nivelando o suficiente. Seus esforços atuais poderiam envergonhar até mesmo seus esforços anteriores em um jogo. As coisas que alguém poderia fazer quando sua vida estava em risco eram surpreendentes. Sinceramente, não gosto disso, não gosto nada disso. Por que essa pessoa teve que ir me atacar? Eu o deixaria no chão, visto que já fiz os primeiros socorros adequados, mas neste mundo onde a medicina moderna não existe? Posso matá-lo eu mesmo para salvá-lo dos problemas da infecção. E qual é o jeito que esse sujeito andava? É tão assustador. King nem sempre foi um grande reclamante, mas seus passos eram grandes o suficiente para serem chamados de pulos. Então, qual é o seu negócio, afinal? King teve que perguntar. Ao chegarem à tenda de circo do comerciante, King teve uma leve suspeita sobre o que aquele lugar tratava. Embora este fosse um lugar de fantasia medieval, ele tinha que torcer para que suas suposições estivessem erradas. Seguindo por um corredor longo e escuro, King pôde ver algumas jaulas, e essas jaulas estavam cheias de olhos brilhantes, cheias do que ele poderia especular serem feras ou humanos. Algumas pareciam uma combinação de ambos, e a maioria parecia miserável e quebrada. Vestidos em trapos, suas condições de vida eram miseráveis. Ele podia vê-los em gaiolas e nada mais com eles além de comida e água para mantê-los vivos. Não havia nem roupa de cama para eles. Claro, suas suposições estavam corretas. Escravos, querido herói do escudo. Escravos. O homem anunciou com orgulho, sorrindo constantemente. Espere, como ele sabe que eu sou o herói do escudo? Espere, essa foi uma pergunta estúpida. É claro que ele o reconheceria imediatamente. Por aquele estúpido escudo lendário que estava preso a ele desde o primeiro dia em que foi convocado. De todas as coisas, por que ele era o usuário do escudo? Todos os outros heróis poderiam manter suas armas lendárias em formas mais convenientes. Por que as dele não tinham essa função? Eu já suspeito que meu braço está mofando por baixo. Em um mundo como este, onde todos os confortos modernos de seu antigo mundo não estavam em lugar nenhum, e a limpeza deste mundo era absolutamente horrível, seria um milagre para seu braço não ser infectado por fermento ou algo semelhante, a menos que seu escudo magicamente fizesse com que a área de baixo de seu braço não suasse. Caso contrário, no segundo em que o escudo fosse removido dele, seu braço estaria mofado, ou pelo menos cheiraria horrível. Apenas os cegos não serão capazes de detectar o escudo colado nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a menos que eles pensassem que ele era algum tipo de fetichista do escudo, seria bastante óbvio que ele era o herói do escudo. Escravos. Então, o que o comerciante disse chamou sua atenção. Sim, ou você os chama de substitutos de companhia, mercadorias vivas, o que você quiser.
Bem, ele tinha suas suposições, mas foram confirmadas. Este país também tinha o seu lado negro. Então, novamente, o seu mundo também. Em seu mundo, havia monstros, vilões e outras coisas semelhantes. Aqui havia bandidos, monstros e escravos. No entanto, sua surpresa foi apenas moderada, pois em um cenário de fantasia não era raro que houvesse escravos. Inferno, em alguns jogos, ele até comprou alguns para servir como trabalhadores ou forragem. Pelo menos a razão para isso foi que, para um deles, a tradição afirmava que eles eram escravos criminosos que deveriam ser guilhotinados de qualquer maneira, então pelo menos como escravos eles poderiam ser úteis. Em segundo lugar, eram mais baratos. Ainda assim, isso foi apenas um jogo, mas agora, testemunhando tantos escravos, ele sentiu um pouco de pena deles. Afinal, não foi confirmado que todos eram criminosos ou malfeitores. Provavelmente havia alguns inocentes entre eles. Eu vejo. Você não parece muito surpreso. Só decepcionado. Ele murmurou. Não é inesperado, apenas um pouco decepcionante. Você não gosta de escravos, herói do escudo. Não é a melhor maneira de manter os seres vivos, King apenas disse isso, e isso foi mais que suficiente. Mesmo que ele quisesse libertar esses escravos, o que ele faria? Seria estúpido presumir que seu companheiro não tinha segurança. Mesmo que tentasse e conseguisse, ele tinha certeza de que alguns desses escravos mereciam estar aqui, e se ele os libertasse, o que significava que eles não iriam apunhalá-lo pelas costas no momento em que sua liberdade fosse garantida. Por outro lado, ele não era um defensor da justiça. Ele era um covarde sem tendência para se sacrificar pelos outros, fosse chamado de herói ou não. Ele tentou ser uma pessoa decente, foi tudo o que conseguiu dizer. Considerá-lo um herói estava indo longe demais. Se ele pudesse salvar alguém da morte, ele faria isso. Mas se tentar fazer isso arriscaria sua vida? Ele fugiria mais rápido do que um otaku, nem fugindo de responsabilidades. Vejo que você tem suas próprias opiniões sobre a escravidão. Mas me escute, um escravo nunca irá traí-lo. Eles obedecem às suas ordens sem questionar. Eles não relaxam e cumprirão suas ordens da melhor maneira que puderem. Não gosto daqueles senhores que apenas tentaram extorquir você, e não como a pessoa que acusou você de estupro, são subordinados perfeitos, competentes e leais. Então, você está me observando? Rei perguntou. Sim, ele tinha uma sensação assustadora de que alguém o estava observando desde que ele veio a este mundo. Na verdade, quando estava em campo aberto, King sempre teve esse palpite. Ele não consegue evitar, sua fama veio com tanta premonição. Você pode culpar um homem por sua curiosidade? Digamos apenas que alguns passarinhos me contaram algumas coisas interessantes sobre você, e é isso. Eu queria testemunhar o infame herói do escudo que demoliu uma grande parte da floresta apenas com um único golpe de seu punho, despertando o país inteiro de seu sono. Entendo. King ainda não tinha ideia do que diabos aquelas pessoas estavam se referindo. A única coisa que ele conseguia lembrar era que depois de ser encurralado por algumas árvores, ele apenas avançou em desespero, fechando os olhos, esperando que alguém o salvasse. No momento em que ele abriu os olhos, toda a área da floresta à sua frente estava completamente devastada, como se Saitama tivesse aparecido no último momento para salvá-lo, apenas para desaparecer no próximo. E pensar que foi ele quem o destruiu? Bem, se não fosse tão absurdo, ele riria disso como se fosse uma espécie de piada de mau gosto. Infelizmente, essa piada de mau gosto foi sua semana inteira desde que chegou aqui, e não parecia que iria parar tão cedo. E bem, o que é? King ergueu a sobrancelha. Havia um cliente que queria escravizar o herói do escudo. Mas, bem, testemunhar sua destreza em primeira mão seria um incômodo maior do que vale a pena, sem falar na impossibilidade da tarefa. Contratar estão ainda perto de serem capazes de igualá-lo em combate de qualquer maneira. Para me escravizar, você diz. King não pôde deixar de tremer, seu King Engine foi ativado imediatamente. Estrondo! 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 Ah!
Esse som. Rumores dizem que sua sede de sangue está aumentando. Verdadeiramente intimidante, de verdade. Mas eu entendo, eu também ficaria chateado se alguém quisesse me escravizar. Você tem todo o direito de ficar com raiva. O que você quer dizer com sede de sangue? Ele queria perguntar, mas como sempre, o homenzinho cortou as palavras com suas palavras doces e melosas. Eu pensei, por que não abordar o herói do escudo com uma oferta minha? Ele parece um cliente promissor, o homem baixo riu. Você está dizendo que eu deveria comprar um escravo? Você não tem medo que eu possa atacá-lo? Eu sou o herói do escudo. King tentou ser convincente, mas não se sentia nem um pouco confiante. Por que não? O que você poderia perder? Neste país, a escravidão não é contra a lei. E como eu disse, nada é forçado. Se você não gosta dos meus produtos, você pode simplesmente ir embora. O homem encolheu os ombros, como sempre, sorrindo. King apenas cantarolou, não tendo mais nada a dizer. Por aqui. Conduzindo, logo chegaram a uma área mais espaçosa, provavelmente era o meio daquela enorme tenda de circo. Diante deles, o traficante de escravos abriu um enorme portão. O interior era muito parecido com o exterior, mal iluminado, com um odor necrótico pairando no ar. Que cheiro forte! Como alguém pode viver assim? Quero vomitar! Foi necessária toda a sua força de vontade para sufocar a vontade de expelir o conteúdo meio digerido de seu estômago, já empalidecido. Chateado. O comerciante olhou para King. Eu entendo. Todos os heróis convocados sempre desaprovam a escravidão, até aprenderem como é conveniente usar escravos. King não respondeu. Ele sentiu como se abrisse a boca por um segundo. Imediatamente vomitaria tudo o que comeu, incluindo a carne seca que comeu à tarde enquanto estava cultivando. Vendo isso, o traficante de escravos cantarolou, conduzindo-o até uma mesa. Coloque ele aí. Era de se esperar, apesar de carregar um homem adulto sabe-se lá quanto tempo, ele não se sentia nem um pouco cansado. Ele já experimentou seu aumento de força física quando conseguiu apagar as luzes de um monstro que o atacava com um golpe acidental de escudo, mas suas estatísticas aumentadas eram realmente convenientes. Colocando o homem ainda inconsciente sobre a mesa, o homem rechonchudo ergueu a palma da mão aberta, iniciando seu canto. Sobre minha autoridade como grande mercador de escravos beloucas, eu te ordeno, decifre as leis da natureza e avalie meu alvo para revelar sua verdadeira natureza, avaliação aos Veit. Imediatamente, a mão do traficante de escravos começou a brilhar, e o mesmo aconteceu com um homem na mesa. King assistiu ao evento com alguma neutralidade, ele já tinha visto o farmacêutico fazer o mesmo procedimento antes para avaliar as ervas e poções que vendia. Parece que o canto é diferente para cada pessoa. Observando o evento acontecer novamente, ele se perguntou se também poderia usar magia ou não. Ele definitivamente tinha uma estatística mágica. Isso significava que ele também deveria ser capaz de usá-lo. A questão era, que canto ele deveria usar? Eu preciso inventar um legal. Mesmo que ele próprio estivesse longe de ser legal, pelo menos seu canto deveria soar legal. Felizmente, ele já tinha algumas ideias. Bem, isso se a magia precisasse de cantos. Se ele pudesse lançar magia sem cantos, seria melhor. Isso lhe pouparia algum tempo. Além disso, se descobrisse que seu canto era fraco, isso pouparia da humilhação. Lembrando dos Shunibios do colégio, assim, ele definitivamente não queria parecer um deles. Parece que sua adaga estava muito enferrujada, causando sepse. Sem mencionar que ele parecia ter envenenado há algum tempo, pois há vestígios de veneno na adaga que ainda não secou. Popular também. É barato e requer uma poção de alta classe ou um curandeiro para se livrar dele. Ainda assim, isso seria bastante caro para um assaltante comum, então ele é provavelmente um dos assaltantes mais influentes da cidade. Ou talvez um membro de uma gangue. Que sorte minha! Sim, ele ficou cara a cara com basicamente o único assaltante da cidade que usava veneno, e havia uma chance de ele ter vindo de uma gangue.
Estou definitivamente amaldiçoado. Não há nenhuma maneira no inferno que esse tipo de infortúnio aconteceria a qualquer pessoa normal. Primeiro, ele foi transportado para um mundo diferente e depois acusado de estupro pela única pessoa que estava disposta a se juntar a ele. Agora isso. King não queria saber o que viria a seguir. Isso pode precisar de algum antídoto. A poção que você usou, embora seja forte, não foi feita para curar esse veneno específico. Mesmo que sejam apenas restos do veneno, se não forem removidos causariam uma infecção dolorosa. Ele deveria ter morrido, pois o veneno entrou diretamente em sua corrente sanguínea e foi direto para sua cabeça. Felizmente para você e este cavalheiro, tenho alguns frascos do antídoto em mãos. O homem saiu por um momento, entrando na tenda menor que provavelmente era seu escritório. A julgar pela luz que vinha daquele local e pela falta de cheiro que emanava da tenda, King chegou a essa conclusão. Quer dizer, tem que ser, não consigo pensar em nenhum outro motivo para aquela barraca específica ter luzes e menos cheiro. Olhando para o homem na mesa, ele ainda apresentava sintomas de febre alta. O corte em seu pescoço começou a inchar. Apesar das caras poções de cura que usou nele, parecia que sua condição estava piorando lentamente. Ele definitivamente morreria se fosse deixado assim. Aquela adaga parecia bastante enferrujada. Olhando para o homem, não apenas para o pescoço, partes de seu corpo também pareciam ter sido afetadas. Do corte inchado, veias roxas podiam ser vistas estendendo-se do corte, quase cobrindo toda a metade superior do corpo. Que tipo de veneno ele usou? Sem falar que eram apenas resquícios do veneno, não é? Se conseguisse acertá-lo, King não sabia se ele seria capaz de fazer isso. Sem o conhecimento dele, devido à enorme quantidade de efeitos passivos de escudo acumulados sobre ele, King estava há muito tempo imune a venenos menores e medíocres. Somente os venenos de alto grau seriam capazes de afetá-lo em primeiro lugar. Aqui estamos, emergindo da tenda menor. Beloucas trouxe 2 garrafas com ele, primeiro despejando aquela com o líquido verde na boca do homem, esperando um momento antes de derramar a poção avermelhada que fez Rock brilhar. Sua febre baixou quase imediatamente, uma expressão de alívio visível em seu rosto. As veias roxas também começaram a desaparecer. É ele. Ele ficará bem por enquanto. Mas seu corpo está exausto pelo veneno, pode levar alguns dias para ele acordar. Pode até levar um mês para se recuperar totalmente dos efeitos. Entendo, quanto eu devo a você? 1 ouro serve, ótimo cliente. Ouro. King quase engasgou. Isso totalizou 100 pratas. Você está tentando me extorquir? Claro que não, eu não ousaria depois do que ouvi de você e testemunhei o que aconteceu naquele beco. Só que as poções e o antídoto que usei não são baratos. De ervas e poções eu não ousaria tentar enganar você de qualquer maneira. Eu? Um especialista? Rei piscou. Por que você pensa isso? Recentemente, o preço de certas ervas e poções caiu. Ao mesmo tempo, um certo herói do escudo também foi visto na loja do farmacêutico local, e com bastante frequência, devo dizer. Mesmo que você se machuque todos os dias, duvido que precise visitar o farmacêutico com tanta frequência, a menos que esteja vendendo grandes quantidades de ervas e poções. Beloucas começou a enrolar o bigode, deixando-o ainda mais assustador. Afinal, King precisa ser muito mais observador. Parece que esse carinha assustador estava observando cada passo seu. Ele é um pervertido ou o quê? Com aquele bigode e aquela roupa assustadora, ele definitivamente parecia uma figura que conversava com garotinhas sob um perfil falso. Então, posso interessá-lo com alguns dos meus produtos? Suponho que posso dar uma olhada. Este homenzinho era simplesmente estranho. King tinha um mau pressentimento de que este homem estava escondendo algo dele, mesmo estar perto dele o deixava desconfortável. Ele apenas me fez lembrar daquele mestre de cerimônias assustador daquele mangá. Mas ainda assim, ele poderia apenas verificar os escravos que estava oferecendo. Não que ele tivesse algo a perder, ele poderia simplesmente sair daqui se nada o interessasse. Ele ainda precisava de uma companhia, ou não seria capaz de prosseguir normalmente. Infelizmente,
ou talvez felizmente, até agora, ninguém quis se juntar a ele. Exceto aqueles assaltantes. Mas a única coisa que eles queriam era assaltá-lo, então isso não contava. Eles não planejaram segui-lo em primeiro lugar. Siga-me! Beloucas sorriu, conduzindo-o ainda mais pelas fileiras e fileiras de jaulas. Claro! King sentiu, a cada momento, que seu medidor de arrepio aumentava. E quando atingir o máximo, ele provavelmente irá embora o mais rápido possível. Havia um limite para o quão assustador alguém poderia ser, você sabe. Depois de algumas voltas e reviravoltas, eles se aproximaram de uma jaula bastante grande, um par de olhos perigosamente brilhantes iluminando-se imediatamente quando se aproximaram. Agora, está a minha recomendação para você. O homem baixo apontou a bengala para a fera lá dentro. GRR. Uau! A criatura atacou, quase alcançando o rosto de King. E isso quase me atingiu. A rapidez do evento o chocou, o motor King explodiu. O homem mais forte só poderia fazer uma coisa. Uma coisa instintiva que, sem o seu conhecimento, salvou sua vida inúmeras vezes. Estrondo. 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 Graham. King lançou seu poderoso grito de guerra. Um grito de força e raiva. Malícia e terror. Sede de sangue e morte. Uma expressão que outros poderiam até considerar ameaçadora ou completamente aterrorizante estava congelada em seu rosto, sua voz terrível ecoou por toda a tenda, deixando até os animais mais corajosos com medo. Imediatamente, as criaturas ao seu redor ficaram inquietas, ouvindo o som desconhecido e pulsante, ouvindo o eco do grito de raiva. E logo, todo o estabelecimento foi preenchido com gemidos bestiais de escravos aterrorizados. A criatura dentro da grande jaula observou King confusa, então começou a estremecer, recuando para a parte mais distante da jaula, choramingando como um cachorrinho. King finalmente parou seu grito de guerra, ainda chocado, mas aliviado depois de se controlar uma última vez. Acalme-se! Acalme-se! Você está perfeitamente seguro. Isso não pode te machucar de dentro da jaula. King tentou se acalmar, mas era mais fácil falar do que fazer. Oh meu Deus! Que estranho! Acariciando seu queixo, o comerciante estalou os dedos. Gaú! As jaulas ao redor deles começaram a se iluminar, os gemidos e choramingos cessaram imediatamente. O que foi isso? Eles costumam agir assim? Esse era o escravo crista deles, um selo gravado neles para mantê-los no controle. Afinal, seria perigoso se eles pudessem se rebelar contra seus mestres. Isso torna muito mais fácil controlá-los, não é? E eles queriam colocar algo assim em mim. Como sempre, sua existência foi amaldiçoada pelo azar. Ainda assim, ele não leu que sua arma lendária protegia contra selos de escravos e maldições do tipo controle ou algo assim. Quanto à sua pergunta anterior, não, eles geralmente não agem assim. Eles costumavam ser calmos e silenciosos, não perturbe meus produtos. Não adiantará nada se eles saírem de suas jaulas em frenesi. Mais fácil falar do que fazer. King estava mais assustado do que as criaturas ao seu redor. Inferno! Se ele não estivesse enraizado no chão, já teria fugido, seu medidor de fluência já atingiu o máximo. Eu faço meu melhor para me conter. Ele se esforçou para se acalmar para reduzir os batimentos cardíacos, mas não foi tão fácil. Ele não conseguia controlar os batimentos cardíacos. A propósito, o que são essas coisas? Elas parecem humanas, mas não. Ele já suspeitava da resposta, mas queria a confirmação. Homem-esfera, é claro. Homem-esfera. Sim, embora muitos possam chamá-los de demi-humanos. Eles são classificados como humanoides inteligentes. Mais ou menos. Mais ou menos. King levantou uma sobrancelha. Suponho que os rumores eram verdadeiros, o herói do escudo não é bem versado em como as coisas funcionam aqui. Muito bem, deixe-me explicar. Beloucas apontou a bengala para o lobisomem que ainda choramingava.
O reino Neuromark tem um costume de superioridade humana, o que o torna um lugar difícil para demi-humanos e homens-fera residirem. Pelo menos ele encontrou uma coisa positiva em sua existência atual, que ele era humano, ou seja, não enfrentaria muita discriminação. Bom, ele já foi muito discriminado por sua falsa reputação de estuprador, mas isso foi por causa de uma falsa acusação. Falando nisso, por que o rei parecia tão enojado com isso? É verdade que a acusação de estupro era pesada, mas ele estava tão irritado e enojado que parecia ter estuprado a própria filha. Presumo que haja uma diferença entre demi-humanos e homens-fera. É como você diz, os demi-humanos se parecem muito com os humanos, embora tenham características não humanas, como orelhas e caudas, e alguns demi-humanos, como os homens-lagarto, têm pele escamosa. Olhando para o lobisomem, ele simplesmente choramingou em resposta ao olhar de King, afastando-se dele. Parece que King assustou completa e totalmente o lobisomem até a submissão. Então, este lhe interessa, herói do escudo? Garanto-lhe que posso oferecê-lo por um ótimo preço. Eu não acho que ele esteja em condições de lutar. King disse, olhando para o lobisomem, que simplesmente choramingou em resposta. Você está certo. Um escravo de batalha que não consegue nem lutar adequadamente é um escravo inútil. Parece que sua intenção de batalha o assustou e se submeteu. Independentemente disso, nada que a crista do escravo não possa resolver. E novamente, o homem estalou os dedos, e o lobisomem gritou alto, levantando-se, ainda tremendo. A crista em seu peito brilhava intensamente, enquanto dava passos forçados em direção a King. É desnecessário machucá-lo. Entendo o que você quer dizer. Por um momento, o lobisomem parou de tremer, olhando para King com curiosidade. O fato de um estranho, alguém que estava procurando um escravo, mostrando compaixão por ele? Poderíamos dizer que pena e remorso eram conceitos estranhos para ele, mas esse homem de aparência feroz que o intimidava lhe mostrará esses valores. Não diga que você está com pena dele. Mesmo se for esse o caso, o que isso importa para você? Suponho que não me encolheu os ombros beloucas. A propósito, ele custa 15 ouro. Garanto que é um produto de qualidade. King pulou mentalmente. Mesmo que seu dinheiro atual dobrasse, ele iria à falência depois de gastar 15 moedas de ouro. Você sabe que não tenho tanto dinheiro e, apesar disso, mostre-me esse escravo. Claro, ótimo cliente. Meus olhos raramente me enganam. Veja bem, acredito que um dia você se tornará uma pessoa de destaque. Uma pessoa com quem quero estabelecer uma conexão o mais cedo possível. Afinal, não há outros comerciantes incompetentes vendendo produtos de qualidade inferior por um preço mais alto, certo? Suponho que você esteja. Este é o status do escravo para referência. Mostrando a King um pequeno cristal, exibia as estatísticas do lobisomem. Escravo de batalha, NV75. Espécie, lobisomem. Puta merda! Isso é mais que o dobro do meu nível. Estrondo. 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 King ficou perturbado, não havia como ele controlar tal coisa. Espere, era verdade que o crista de escravo permitiria que ele o controlasse melhor, mas em um nível tão alto, King ficaria surpreso se não pudesse simplesmente matá-lo antes que ele tentasse qualquer comando. Vejo que você está animado. Não se preocupe, se você comprar, você pode suspender suas restrições e treinar com ele o quanto quiser. Quem diabos está animado? Treinar com ele? A menos que eu seja aquele com o dobro do seu nível, não há nenhuma maneira de eu lutar com ele. Um pouco de informação sobre este produto. Ele já havia lutado no Coliseu. Eu o peguei quando foi descartado devido aos braços e pernas quebrados. Então você quer me vender um produto quebrado? Rei questionou. É verdade que tinha braços e pernas quebrados, então obviamente não seria uma ameaça, mas com um nível tão alto, King não ficaria surpreso se ainda pudesse dominá-lo instantaneamente. Afinal, ele tinha menos da metade do nível do lobisomem. Não a entenda mal, não é como eu quero enganar você. Ainda está abaixo do preço de mercado.
Provavelmente. Agora, então. Como você já viu nosso melhor produto, que tipo de escravo é do seu agrado? Acho que vou procurar alguns dos escravos mais baratos. Meu orçamento não é exatamente alto no momento. King disse, ainda assim, tudo o que ele conseguia pensar era fugir daqui, sem suspeitar ou perder prestígio, se possível. Entendo. Suponho que faz sentido. Você precisa poder pagar um quarto em uma pousada e alguns equipamentos para o escravo que está comprando, então gastar muito não é sensato. Senhor Herói do Escudo. O comerciante de escravos sorriu assustadoramente, o que só enervou King. Siga-me, então. Vou levá-lo para ver alguns dos produtos mais baratos. King seguiu o mercador de escravos pelas fileiras de jaulas dos escravos mais baratos. Os escravos mais caros eram pelo menos saudáveis. Olhando para os escravos mais baratos, pareciam desnutridos, na melhor das hipóteses, e meio mortos, na pior. Quanto mais avançavam, o cheiro de morte ficava mais forte, e King podia ver manchas de vômito seco, sangue e xixi em todos os lugares que olhava. Como alguém poderia viver em condições tão miseráveis? King não sabia. Metade dos escravos daqui tinha um braço ou uma perna faltando, uma infecção horrível, ou ambos. Bem, estes são os mais baratos dos mais baratos. Alguns desses escravos poderiam ser comprados por apenas 10 pratas. Embora, é claro, encontrar qualquer escravo por esse preço que não tenha uma doença, todos os seus braços e pernas, e a qualquer momento deixar para viver é mais raro do que encontrar uma moeda de ouro na rua. Beloucas comentou. Não deveríamos perder mais tempo aqui. Você tem alguma sugestão? Na verdade, não. Tudo o que peço é que eles tenham todos os braços e pernas presos e não tenham nenhuma doença estranha que não possa ser curada. Rei disse. Escravos que nem sequer têm braços e pernas? Infecções horríveis? Isso é mais do que apenas um crime contra a humanidade no meu velho mundo, é um perigo para as pessoas em geral. Não temos muitos escravos que preencham essas condições aqui. Vamos ver os produtos normais? Posso presumir que nenhum deles tem doenças ou enfermidades físicas. O comerciante de escravos sugeriu. Ok, então vamos. King queria se afastar o mais rápido possível. Este lugar era assustador como um inferno. Tantos escravos atormentados aqui, quase um quarto de todas as jaulas eram apenas cadáveres. King não queria mais ficar aqui, optando por ficar o mais longe possível daqui. Mas devido ao seu incrível desejo de deixar este lugar o mais rápido possível, King acidentalmente pisou em uma poça de mijo que ainda não havia secado sem perceber, e devido a se mover muito rápido. Colidir. Ele escorregou e caiu, batendo em uma gaiola diante dele, quebrando imediatamente as barras dela. Ele só consegue piscar, foi estranho, mas não sentiu nada quando seu rosto colidiu com a gaiola. Sua atenção se concentrou ao ouvir o grito repentino vindo de sua frente, seguido de movimentos frenéticos e um clamor contra a parte mais distante da jaula. Olhando para cima para ver quem ele perturbou. Você está brincando comigo? Uma garotinha de cerca de 10 anos estava na jaula, um semi-humano com uma estranha cauda gorda e orelhas redondas, quase completamente pele e osso. Ela estava gravemente desnutrida, isso era certo. Ela estava em péssimo estado, vestindo apenas trapos. Em seu rosto havia uma expressão aterrorizada, misturando terror e desespero, lágrimas escorrendo de seus olhos. Todo seu corpo tremia incontrolavelmente, lentamente, uma poça de líquido se acumulou sob suas regiões inferiores. Só de olhar para ela, King sentiu uma pena infinita pela criança à sua frente, por algum motivo, um sentimento desconhecido cresceu em seu peito. Ela ficou apavorada, recuando para o fundo da jaula ao avistar o rosto ensanguentado de King no escuro, porém com outro estalar de dedos de seu mestre, seu gemido cessou. Substituído por um choro doloroso. King emergiu lentamente da jaula, perturbado, espanando-se. O que foi isso? Sim, eu me lembro dela. Ela chegou em péssimas condições. Uma criança realmente problemática.
ponderou Beloucas, nem mesmo se importando que sua mercadoria estivesse à beira da morte. Uma criança assustada que só queria fugir. Falando nisso, você acidentalmente quebrou uma gaiola minha, mas não se preocupe, não vou cobrar por isso. A culpa foi minha por não limpar este lugar, de qualquer maneira. Você mantém crianças aqui? King ficou horrorizado. Como um humano pode ser tão cruel? O quê? Você não diz que está com pena deles? Como eu disse, eles são apenas escravos. Não me importo com a forma como eles se tornaram escravos, mas para mim, eles nada mais são do que objetos para serem vendidos por um lucro. King permaneceu em silêncio, horrorizado com a crueldade do homem. Bem, é melhor eu colocá-la em outro lugar. Tenho produtos muito melhores para mostrar a você. Beloucas se moveu para agarrar a garota na jaula, levando-a sabe-se lá para onde. A garota pareceu resistir, mas com os comandos do selo escravo, ele se iluminou e seguido de um grito, ela obedientemente seguiu seu mestre. King ficou paralisado, não só pela crueldade do homem, mas também por um pequeno arrepio na espinha, pensando que alguém queria ter um escravo para ele, como esta pobre garota aqui. Não, só de olhar para a coisa quebrada que era a garota o fez-se lembrar de si mesmo. Todos os seus medos. Todo o trauma que ele já experimentou. Ele apenas, não apenas como herói do escudo, não apenas como rei-herói da classe S, mas como uma pessoa decente, ele não poderia permitir que algo assim acontecesse. O que um herói faria? O que Saitama faria? Ele tentou encontrar uma solução, relembrando seu primeiro encontro com seu amigo e salvador. Flashback. Você está bem? Seu olho está bem? Tente abri-lo lentamente. Quem é você? Olhando para cima, diante dele, um homem ensanguentado estava gravemente ferido após uma batalha feroz. Eu? Sou apenas um herói por diversão. Se você vir um herói subindo, provavelmente serei eu. Vê, você está ferido. O que, isso? Isso não é nada. E, hoje foi uma grande vitória. Seu sorriso era brilhante, enchendo King de paz e calma, uma calma sabendo que agora ele estava seguro. Fim do flashback. King se lembrava muito bem de seu primeiro encontro com Saitama. Sua aparência ensanguentada, ainda com cabelo, ficou gravada em sua mente. É verdade que, na época, ele não sabia quem era, mas a questão é que era algo que ele poderia tentar. Espere. Ele colocou a mão no ombro do comerciante, fazendo-o se virar. Ugh! Elevando-se acima dele no escuro, a aparência ensanguentada de King encheu Beloucas com uma sensação estranha. Ah, espere, ele reconheceu. Era uma sensação que ele havia perdido há muito tempo. Temor. Estrondo. 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 Pare por um momento, vou inspecioná-la. Então você tem pena dela? Ela será um obstáculo para você no longo prazo, sabe? Eu não ligo. King caminhou diante da menina ainda trêmula, ajoelhando-se para se aproximar dela. Ela apenas sentou no chão, os olhos cheios de pavor, todo o corpo tremendo. Você está bem? Qual é o seu nome? A garota simplesmente choramingou, sem ousar dizer uma palavra. Beloucas estava prestes a levantar a mão e dar a ordem, mas o olhar mortal de King foi uma mensagem suficiente para ele. Não. A única palavra de King foi mais eficaz do que os comandos de um mestre de escravos. A mão de Beloucas imediatamente parou em seu lugar. Está tudo bem, não vou machucar você. Eu sou o rei. Você quer sair deste lugar? A garota parou de tremer por um momento, desviando o olhar. Eu decidi. Vou levá-la. Ela não é realmente a melhor escolha. Mas de acordo com minhas informações, você gosta mais de garotas obedientes. Esses rumores são infundados, o que quer que ele quisesse dizer, King tinha certeza de que não era nada lisonjeiro. Entendo, suponho que parte do boato não correspondia. O resto, entretanto, era definitivamente preciso. O olhar de King foi profundo, penetrante até,
fazendo até o calmo traficante de escravos pigarrear de vergonha. Desta forma, mantenham uma adaga em meu escritório. Podemos tirar seu sangue dessa forma. Só precisaremos de uma gota. Por que precisamos do meu sangue? King perguntou, ficando nervoso. Agora. Não é nada sinistro. Só precisamos reprogramar o selo dela para que ele seja ativado ao seu comando, e não ao meu. Claro, você pode alterar o gatilho se quiser. Isso é mesmo necessário? King questionou, olhando para a garota já sofrida. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de desesperança. O quê? Não diga que quer libertá-la. PFT. Beloucas soltou uma risada divertida. King não era um herói. Sua vida não era nem decente, o dia todo, todos os dias preso em seu apartamento jogando e assistindo anime. Se as pessoas conhecessem seu verdadeiro eu, nem sequer o chamariam de pessoa decente, muito menos lhe dariam o título de o homem mais forte da Terra. Mas agora? Agora era sua chance. Uma chance de salvar alguém. Uma chance de mudar sua vida para melhor. Ele estava ciente de que não poderia salvar a todos, caramba, ninguém poderia. Nem mesmo Saitama. Mesmo ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que ele poderia fazer era salvar aquela garotinha do horrível destino de ser abandonada e descartada, uma garota que o lembrava de si mesmo, uma pessoa comum que estava sozinha no mundo dos monstros, no lugar errado, na hora errada. Pode não ter sido a decisão mais sábia nem a melhor, mas ele tinha certeza de que se não a salvasse agora, definitivamente se arrependeria no futuro. Afinal, ele definitivamente poderia pagar por ela. Não havia como uma garotinha como ela ser muito valorizada pelos traficantes de escravos. Por mais horrível que parecesse, era benéfico para King, pelo menos. Ele não precisava se sangrar para salvá-la. Sim, eu quero libertá-la. Seus olhos brilharam por um momento ao ouvi-lo, olhando para o homem anteriormente assustador. Agora, dentro de sua visão, King parecia diferente do monstro assustador que ela o visualizou antes. A escolha é sua, mas você sabe, ela é apenas nível 1. Ela será um obstáculo para você, Urk. Estrondo. 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 O King End batia vigorosamente enquanto King olhava para Beloucas, quase como se estivesse olhando diretamente para sua alma. Não me lembro de que isso seja da sua conta. E isso será problema meu. King olhou para a menina. Então, quanto ela custa? 20 moedas de prata para ela. Outras 5 moedas de prata para o custo da remoção do selo. Eu vou pegá-la. Embora não tenha sido muito para ele, o pensamento de que ele salvou essa garotinha de seu destino provavelmente horrível foi, em uma palavra, um alívio. Foi como quando ele conseguiu comprar a última edição limitada de Doki Doki Sisters na loja. Foi assim que os heróis sempre se sentiram quando salvaram vidas? Honestamente, ele não tinha ideia. Se fosse, então ele poderia entender por que eles queriam salvar pessoas com tanta frequência. Muito bem, nesse caso, por favor, siga-me. Vamos selar o acordo e remover sua marca de escravo. Ei! A garota olhou para ele, sua expressão ainda em branco. Você quer segurar minha mão? É assustador aqui, não é? A garota engoliu em seco, ainda desconfiada dele, mas aceitando a mão de King, balançando a cabeça enquanto os dois seguiam seu mestre anterior. Depois de removerem a marca, King entregou o dinheiro combinado, 20 pratas, mais um ouro para salvar aquele outro homem. Ele gastou muito dinheiro aqui, ele sinceramente esperava não se arrepender mais tarde. Mesmo assim, o dinheiro foi para salvar 2 vidas. Um deles era algum assaltante que o atacou, então não era muito razoável salvá-lo, mas outro era uma garotinha que ele definitivamente não se arrependeria de ter salvado. Mesmo que ele morresse nas ondas, era reconfortante pensar que ele pelo menos conseguiu salvar uma vida. Nos vemos novamente, grande cliente. Aguardaremos sua próxima visita. Claro. King apenas murmurou, deixando para trás o homenzinho assustador e seu estabelecimento sombrio. Escolha interessante.
Estou ansioso por suas realizações futuras, querido herói do escudo. Beloucas disse para si mesmo assim que o herói do escudo desapareceu de vista. King e a garota caminharam pelas ruas escuras, de mãos dadas, enquanto a garota apenas o observava, ainda incapaz de processar o que realmente aconteceu. Ela esperava ter sido escrava novamente, mas agora ela estava livre. Ela poderia fugir agora mesmo e ele não poderia ordenar que ela parasse de correr. No entanto, algo a impediu de fazer isso. Talvez tenha sido seu aperto forte? Ou foi apenas a sensação de segurança por estar perto deste homem? Tosse. 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 Vamos encontrar uma pousada por enquanto. Vou pegar algumas roupas e equipamentos para você amanhã. King realmente esperava poder lidar com o que estava por vir, porque uma coisa era certa. O que vou fazer com uma criança? Sou tão estúpido, não penso nisso antes. Cara, estou tão tenso e cansado. Agora, ele tinha que cuidar dela, preparar-se e sobreviver às ondas, e então encontrar um caminho de volta para casa. Além disso, o que ele faria com ela quando eventualmente fosse embora? Ele queria ir para casa o mais rápido possível, mas criar um filho até que ela pudesse cuidar de si mesma. King realmente não queria passar alguns anos neste pesadelo de um novo mundo. A escala de dificuldade aumentou 100 vezes e não era o tipo de dificuldade bom. Cara, isso é tão chato. Eu só quero desistir já. Mudança de cena, manhã seguinte. Estou tão cansado, não consegui dormir a noite toda. Sob os olhos de King, círculos profundos eram visíveis. Por causa da garota tossindo a noite toda, ele mal conseguia dormir, o que levou à sua aparência atual. Cara, a maneira como eles olham para mim agora está piorando. Ele já estava ciente das falsas acusações de estupro que Outcry começou a circular sobre ele. No entanto, ele ainda não sabia por que as pessoas olhavam para ele com muito mais nojo e medo do que ontem. Não foi só porque ele era rei. Foi por causa do sangue seco em seu rosto e da cota de malha que ainda estava lá desde a noite anterior. Um demi-humano esfarrapado andando com ele era apenas a cobertura do já bagunçado bolo. King estava muito cansado ontem à noite para tomar banho depois de encontrar uma pousada. Ele alugou um quarto com 2 camas, e foi dormir imediatamente, pelo menos tentando, mas a tosse da garota o acordou no meio da noite mais vezes do que ele poderia contar. Ele nem reconheceu os olhares espantados e assustados das pessoas ao redor, e o tom trêmulo do estalajadeiro naquela época. Ele estava cansado demais para se importar no momento. Olhando para baixo, o garoto mal disse uma palavra, nem mesmo questionando para onde estavam indo. Você está bem? A garota apenas assentiu, mas não disse mais nada. Tosse. Tosse. Eu preciso fazer um remédio para ela, a propósito. O que vou fazer com uma criança? Eu realmente não pensei nisso. Quer dizer, eu nunca cuidei de crianças antes. Do que elas precisam? Eu sei o que eu precisaria quando criança, mas também não era uma criança tão normal quando era mais jovem. Duvido que qualquer criança neste mundo precisasse de 14 horas de jogo ininterrupto e o resto para comer, dormir e tomar banho. Definitivamente havia algo mais que eles precisavam. Algo que eu não tinha quando criança. Essa era uma pergunta para mais tarde, pois nesse momento King e a garota chegaram ao seu destino. Oh, seja bem-vinda à minha loja. Olá. King acenou com a cabeça para o lojista, o conhecido ferreiro da cidade. Honestamente, ele tentou comprar algumas roupas na loja de roupas que avistou nesse meio tempo, mas por algum motivo, os lojistas gritaram com eles de medo ou chamaram imediatamente os guardas. Sua única opção era deixar o estabelecimento. Assim, não conhecendo nenhum outro lugar onde as pessoas pudessem pelo menos tolerá-lo, ele voltou para cá, parelhar. É você. Você tem algumas roupas para ela? Ele apontou para a garota perto dele. Entretanto, tentei algumas lojas de roupas, mas os lojistas apenas gritaram e chamaram os guardas. TCH. E você está surpreso? Andando por aí todo ensanguentado e ameaçador, arrastando um escravo demi-humano, e você pergunta por quê? Eliard estava chateado, e isso era um eufemismo.
Ainda assim, ele não foi tolo o suficiente para tentar brigar com King novamente. Aquela vez foi o suficiente, mesmo que eles não tenham trocado os punhos, e isso foi uma coisa boa. Afinal, um punho foi suficiente para destruir uma seção inteira de uma floresta para este homem. Ensanguentado, King piscou, olhando para a garota que assentiu. Posso ter esquecido de me limpar. Fui atacado por alguns assaltantes ontem à noite. E isso ainda não é desculpa para se limpar. Há um poço atrás da minha oficina. É gratuito. Você pode se limpar lá. Ah, obrigado, eu acho. Quando King voltou da limpeza, Eliard ficou em silêncio, ainda medindo a garota da cabeça aos pés. Ainda assim, não pensei que você faria isso no final. Eu sei que o país está corrompido e tudo, mas comprar um escravo? King nem mencionou que já a libertou, pois no final provavelmente seria mal interpretado mais uma vez. Então, você tem algumas roupas para ela? Eu realmente não posso ir a nenhum outro lugar. Pode haver alguns, deixe-me dar uma olhada. Uma arma também seria bom. Ela precisava se proteger, afinal, King não tinha certeza se poderia protegê-la adequadamente ou não. Apesar de sua arma lendária ser um escudo literal, ele basicamente não servia para nada quando se tratava de atacar qualquer coisa perto de seu nível. Seria melhor se eu pudesse confiá-la a algum orfanato ou encontrar uma família amorosa para ela. Mas como o traficante de escravos lhe disse antes, os demi-humanos e os homens-fera eram fortemente discriminados neste país. Ela provavelmente acabaria no mesmo lugar novamente. Tosse. 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 A garota gentilmente puxou seu braço e a atenção de King se voltou para ela. Ela balançou a cabeça, seu rosto tinha uma expressão cheia de medo. Olha, eu também não gosto disso. Armas são assustadoras, mesmo se você estiver segurando uma. Vou tentar o meu melhor para mantê-lo seguro, mas não posso estar lá o tempo todo. Na verdade, King tinha certeza de que não seria capaz de protegê-la bem. Ainda assim, dizer uma coisa dessas para uma criança? Até ele sabia que isso não traria nada de bom. Ainda em silêncio, a garota olhou em volta, balançando a cabeça em aceitação. A realidade a atingiu. Mesmo que ela fugisse, a mesma coisa aconteceria e ela seria vendida aos traficantes de escravos. Sua única escolha era seguir esse homem, aquele que o libertou e estava até disposto a comprar uma arma para ela. Dizer que ele era o mestre mais legal, bem, ele tecnicamente não era o mestre dela, pois já a libertou, seria um eufemismo. Traga algumas armas adequadas também, por favor. Claro. Eliarda assentiu, saindo depois de medir a garota uma última vez. Essas roupas são um pouco grandes demais, King pensou, um pouco divertido. Depois que a garota se limpou um pouco no quarto dos fundos, ela vestiu suas roupas novas, saindo dos vestiários para se mostrar. Felizmente, Eliar permitiu que King se limpasse um pouco com o poço atrás de sua loja. Então agora ele foi definitivamente menos assustador do que antes. Essas roupas não são um pouco largas? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Ele não deveria reclamar, pois esse homem era o único que os tolerava em sua loja. Ainda assim, era estranho olhar para a garota. Ela quase parece uma personagem de anime com roupas grandes, ou qualquer garota com roupas grandes. Ele viu muitas fotos e vídeos online quando uma namorada usava a camisa do namorado, revelando que era muito grande, as roupas penduradas nela. Não seja um pervertido. Ela é apenas uma criança. King se repreendeu, ele já podia ouvir as forças especiais batendo em sua porta. Ela vai crescer em breve, não há necessidade de você se preocupar. Isso vai levar anos, King brincou, isso levaria muito tempo, e em menos de um mês, ele provavelmente morreria junto com os outros heróis. Mesmo que sobrevivesse, ele preferiria encontrar o caminho de casa antes que um ano passasse. Se as pessoas descobrissem sobre sua segunda vida escondida em seu apartamento, ele morreria de vergonha. Ah, então você não sabe? Bem, suponho que desde que você foi convocado aqui há uma semana, você ainda não sabe disso. O que? Eliard suspirou, iniciando sua explicação.
Os semi-humanos são diferentes de nós, humanos, porque se desenvolvem mais rápido que os humanos. Ela vai crescer e usar essas roupas em pouco tempo. Claro. Embora King duvidasse que isso aconteceria tão rápido. Talvez daqui a um ano ou mais, se ele estivesse sendo generoso, mas em menos de um mês? Mesmo os cães não cresceram tão rápido. Bem, isso não seria estranho para ele, uma pessoa que veio de um mundo onde obsessões e imensos sentimentos negativos poderiam literalmente transformá-lo em um monstro. No entanto, agora, enquanto a observava verificando suas roupas novas e enormes, ele sentiu algo semelhante à pena dela. Pobre garota, presa a um inútil como ele. Qualquer outra pessoa seria um guardião melhor, ele? Honestamente, até mesmo um policial qualquer serviria. E a polícia era essencialmente inútil contra monstros. Então, você pode mostrar a ela algumas armas adequadas? Com um preço razoável, é claro. Claro, espere só um momento. Logo, Eliar preparou os produtos necessários, colocando-os no balcão. Então, mocinha, escolha o que quiser. Eu pessoalmente recomendaria algumas lâminas curtas, como uma adaga ou uma espada curta. Quando você crescer, posso recomendar algumas lâminas maiores. Eliard brincou. A garota olhou em volta, ainda assustada, olhando para as armas que Eliard preparou. Não acho que ela realmente goste de armas. Era evidente pela expressão dela que ela estava completamente assustada com eles. Bem, você disse que queria que ela tivesse um. Eliard coçou a cabeça careca, confuso, com um pouco de pena não apenas da garota, mas de King, que teve que lidar com ela, além de completar sua grande missão de empurrar as ondas para trás. Suspiro. Então é só dar a ela sua recomendação, eu pago o resto. Claro, com isso, Eliar pegou uma espada curta de aparência elegante, colocando-a em uma bainha. Espere, eu disse para escolher sua recomendação, mas parece sofisticado, não vai custar uma fortuna. Vou vendê-lo para você bem abaixo do preço de mercado, foi encomendado por um nobre para sua filha anos atrás. Bem, obrigado, suponho. Então, qual é o total geral? Apenas 40 moedas de prata e são suas. Também lhe darei as roupas de graça. King começou a calcular. Ontem à noite, ele gastou cerca de 120 moedas de prata para salvar aquele homem e comprar este pequeno. Era mais uma prata para dormir naquela pousada. Gastar 40 moedas de prata em uma arma que ela provavelmente nunca usaria. Ele não tinha certeza se deveria tomar essa decisão. Tudo bem então. Ele ainda tinha mais de 600 moedas de prata com ele graças às plantas, poções e partes de monstros que vendia, embora a maior parte fosse apenas sobras do orçamento que Outcry deu a ele, bem, antes de banir ele por estuprar seu membro do partido. Essa única arma não será o que o levará à falência, pelo menos, ele esperava que sim. Mais ainda, esperançosamente, essa arma um dia lhe servirá bem, isto é, uma vez que ela supere seu medo de armas. Mestre! Ah! King piscou. Então você pode falar. Ela sentiu silenciosamente, parecia que ela era muito tímida. Entendo. King pagou pela arma, entregando-a para a garota que a colocou na cintura, ainda era um pouco grande para ela. Ei, mais uma coisa antes de você sair. Não vá morrer vergonhosamente aí, você me ouviu. Vou tentar o meu melhor, e obrigado pela arma e pelas roupas. Coisa certa. Com isso, King e a garota foram embora, deixando o ferreiro sozinho. Esse cara, sério. Eu sei que ele parece um rufião, mas no fundo ele é uma pessoa gentil, né? Suponho que a acusação de estupro fosse falsa, afinal. Lá fora, o cheiro perfumado de carne assada e de todos os outros tipos de comida enchia o ar. Isso fez King lembrar que ele não comeu nada desde a noite anterior e ainda não havia tomado café da manhã. Cara! Estou morrendo de fome. Gruou. Claro que era evidente, ele não era o único que estava com fome. Você quer comer alguma coisa? Timidamente, a garota assentiu. Vamos comer alguma coisa então.
King considerou o fato de que ele era muito mole, mas então deu um soco mental no rosto. Ele a comprou da escravidão, ele teve que lidar com isso. Além disso, quem poderia dizer não a uma criança faminta? Ela não era tão magra, mas isso não mudava o fato de estar desnutrida para a idade. Ah! Encontrando um restaurante decente, foi quase como se o garoto quisesse dizer alguma coisa antes dos dois entrarem. Infelizmente, King estava preocupado demais para reconhecer isso, sentindo-se inseguro graças a todos os olhares que recebiam, mas principalmente faminto demais para se importar. Imediatamente, muitos olhares surpresos foram direcionados contra eles. Nós saudamos. Existe uma mesa livre para dois? Sim, senhor? Você não leu a placa lá fora? Que sinal? Demi-humanos não são permitidos aqui. Suspiro, entendo. King suspirou, desapontado, e a garota apenas o observou inquieta. Olha, estamos com fome e dispostos a pagar. Além disso, ela é apenas uma criança, não vamos causar problemas. Street ainda. Ela é apenas uma criança. Esse olhar. Aquele olhar mortal assustou o servidor. Por aqui. Assim, foram conduzidos a uma mesa vazia, escondida em algum lugar nos fundos. O que você gostaria? Ela não respondeu, mas sutilmente olhou para uma mesa não muito longe deles, onde um garoto desfrutava de sua refeição com os pais. O que é aquilo? Um menu infantil. O servidor os notificou. Um disso e um bife com batatas fritas. E já. Era evidente que o servidor estava morrendo de medo, King era simplesmente intimidador. Não intencionalmente, é claro, seu rosto e sua aura deprimida eram naturais. Bem, sua aura pareceu crescer desde que ele foi transportado para cá, mas o que ele poderia dizer? Ele nunca passou mais de um dia longe de seus mangás e jogos, já se passou uma semana inteira desde então. Embora ele tenha trazido alguns com ele quando foi transportado para cá, ele já lia o mangá em seu tempo livre e não havia nada para jogar. Os carros nem foram inventados aqui, para não falar de um console de jogos. Pouco depois chegou a refeição, a criança apenas assistia com fome e salivando, King já havia começado a comer, lendo um de seus mangás ao lado. Isso é realmente para mim? Ele olhou para cima, surpreso. Engolindo o pedaço de bife, King perguntou, você não está com fome? Ou quer outra coisa? Não, é só. Não se preocupe com isso. King ofereceu um sorriso encorajador. Afinal, comprei para você. Se eu te libertei da escravidão, tenho que cuidar de você também, não é? Tudo bem. Este novo ambiente devia ser chocante para ela, ele de alguma forma entendeu a situação dela. Ela provavelmente se sente sobrecarregada. Como eu, quando recebi o convite para me tornar uma classe S bem, ser libertado da escravidão e ser promovido a herói da classe S eram duas coisas completamente diferentes, mas ambas contavam como grandes mudanças na vida do indivíduo. King de alguma forma entendeu o quão sobrecarregada a garota se sentia. Ela começou a cavar imediatamente, usando as próprias mãos e não os talheres oferecidos. Ela provavelmente nunca aprendeu a comer direito com eles. Ele não tinha ideia de onde ela veio, nem como foi sua educação antes de se tornar escrava. Só uma coisa era certa, ela teve uma vida dura até agora para não usar os talheres, como se tivesse medo de que a refeição desaparecesse caso ela não comesse rápido o suficiente. Com toda a honestidade, King não tinha ideia do que fazer com uma criança como ela. Ele nunca cuidou de uma criança antes, sem mencionar que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que um demi-humano exigia, ou como seus corpos diferiam dos de um humano. Eles precisavam de mais comida? Uma dieta diferente? Só uma coisa era certa, ela o lembrava de si mesmo. Desamparada e assustada com o mundo ao seu redor. Preso sozinho em um mundo cheio de monstros, cada canto cheio de perigo e incerteza. Ninguém merecia experimentar isso. Ninguém deveria se sentir assim. Terminada a refeição, eles saíram. Como sempre, King continuou a rotina diária que adquiriu ao longo da semana. Coletando ervas,
tentando pastorear e matar todos os monstros que aparecem em seu caminho, em outras palavras, cultivar. King não estava confiante o suficiente para ir fundo na floresta onde monstros mais fortes apareceriam. Além disso, como ele disse antes, ele não tinha o poder de ataque para derrotar quaisquer inimigos que estivessem relativamente próximos do seu nível. O lobo ou o urso ocasional poderia ser tratado. Mesmo que ele conseguisse sobreviver, o garoto que ele agora precisava cuidar provavelmente não conseguiria. Ela estava apenas no nível 1, de acordo com o ícone do grupo que apareceu depois que ela se juntou a ele. Ou seja, ele precisava ajudá-la no nível de poder. No nível 33, King poderia lidar com a maioria das ameaças em campo aberto, como monstros de balão básicos e outros mobs menores com total facilidade. No entanto, ele precisava ter certeza de que a garota de quem cuidava sabia como lidar com eles. Estranhamente, para Minnie, esta notificação de festa não apareceu. O que foi estranho? Na verdade, ele não fez nada diferente de quando Minnie quis se juntar ao grupo dele e da garotinha ali. Sem falar que quando a transação foi feita com a traficante de escravos, apareceu a notificação caso ele quisesse adicioná-la ao seu grupo. Isso não aconteceu com Minnie. O sistema dizia que os membros de um grupo ganhariam XP juntos em uma taxa maior, então era óbvio aceitá-la no grupo. Falando nisso, ele ainda não sabia o nome dela e, por isso, ela ainda aparecia como garota na vitrine da festa. Que sistema estranho! Agarrando um monstro parecido com um cogumelo que tentou atacá-lo no ar, King esmagou-o sem esforço com uma mão, matando-o instantaneamente. Ele estava no nível 33, o monstro estava no nível 1. Mesmo com seu poder de ataque estúpido e baixo, foi mais que suficiente para acertar a maioria dos monstros na área inicial. Parabéns! Garota subiu de nível. Uau! Os olhos da garota se arregalaram, vendo como King acabou com um monstro sem esforço. É verdade que foi um começo fácil, mas nenhum ser humano normal poderia fazer algo assim tão facilmente. Bem, isso já foi resolvido. King murmurou, olhando para o trabalho da garota. Ela ainda estava com medo de realmente usar sua lâmina, apenas cortando ou apunhalando instintivamente aqueles que passavam por ele, na maioria das vezes gritando de medo. Ainda assim, era melhor do que ficar completamente congelado, esperando que os monstros o comessem. Sim, ela pode lidar com monstros melhor do que eu. Pelo menos, comparado ao seu passado. Mestre, quem é você? Meu. King piscou, apontando para si mesmo para confirmar que ele era o alvo da pergunta. Milímetros. A garota assentiu com curiosidade. Parece que lenta, mas continuamente ela estava recuperando a voz. Talvez ela seja corajosa o suficiente depois de perceber que não é mais uma escrava? Ou talvez ela estivesse apenas com fome. King ponderou sobre as possibilidades, ele também falava mais quando não estava com fome. Eu sou o rei, fui convocado como herói do escudo. Ele nem sequer mencionou sua posição anterior em seu mundo original, de qualquer maneira, não era importante, e ele não queria se gabar de um título e posição que deveria pertencer a Saitama em primeiro lugar. Sem mencionar que não fazia sentido explicar quem ele era em seu mundo original, a menos que ele planejasse trazê-la de volta ao seu mundo original. A garota congelou, tremendo ao descobrir a identidade de King. O lendário herói do escudo. King riu, amargamente. A garota o pensava assim. Lendário? Nada disso. Sou apenas uma pessoa que foi convocada aqui para lutar contra as ondas. King suspirou tristemente, Rafali olhando para King sob uma nova luz. A propósito, qual o seu nome? Rafalia, senhor, quero dizer, mestre. Apenas King serve. Eu não sou seu mestre, lembra? Eu já libertei você da escravidão. Ok. Bem, então estarei reunindo materiais hoje. Você tenta o seu melhor para atacar qualquer monstro. Todos os monstros aqui são fracos, mas tente ficar atrás de mim o tempo todo. R certo. Isso significava que ele tinha que se colocar em perigo, mas ele estava drasticamente acima do nível para esta área. Havia pouco ou nenhum risco de lesão aqui, então ele poderia se concentrar em defender a menina. Tosse. Precisarei preparar um remédio para ela mais tarde.
Felizmente, ele já desbloqueou um escudo que lhe permitiu fazer remédios simples e mais algumas receitas. Ele ainda não tinha a habilidade de criar poções de alta qualidade como as duas que usou para salvar aquele assaltante. Com isso, eles continuaram seu empreendimento agrícola, King fazendo a maior parte do trabalho pesado enquanto a garota chamada Rafalia permaneceu para trás, tentando se defender caso um monstro chegasse muito perto. Embora na maior parte do tempo ela apenas coletasse partes de monstros, houve uma vez em que um pequeno monstro emboscou Rafalia, e ela conseguiu matá-lo sozinha antes que King precisasse fazer qualquer coisa. Na maioria das vezes, foi apenas um golpe de sorte ou apenas seu instinto. Ainda assim, ela estava indo muito bem para uma garotinha que tinha medo até mesmo de segurar uma arma e provavelmente tinha pouca ou nenhuma experiência anterior em segurar uma arma para acompanhá-la. Até um adulto como King tinha medo de monstros, ele não precisava imaginar o quão estressado uma garotinha ficaria. E assim, eles passaram o dia assim. Algumas horas depois, King disse a Rafalia para se limpar no rio depois de um encontro particularmente desagradável com um monstro-ovo. Apesar de ter feito isso na loja de Eliard, ela provavelmente apenas lavou o rosto e enxugou o corpo, sem fazer uma lavagem completa. Vamos tentar esta nova receita. Com muita prática, King recuperou alguns ingredientes de sua bolsa e mudou seu escudo para o escudo cogumelo, preparando o conjunto básico que o farmacêutico lhe deu como bônus durante uma de suas negociações, e também lhe mostrou como fazer a composição básica. Imediatamente, o ícone apareceu, o que significava sua maior eficácia na composição. Além disso, foram exibidas receitas que ele poderia criar agora, combinadas com a necessidade de material e quanto ele tinha em mãos do referido ingrediente. Usando seu conjunto simples, King imitou os movimentos proficientes do farmacêutico. Com muito menos sutileza, ele poderia acrescentar: sucesso combinado. Remédio para resfriado criado. XP ganhou 2. A notificação flutuou diante dos olhos de King. Houve momentos em que o processo de criação falhou e os ingredientes usados se transformaram em um desperdício negro, e ele teve que começar tudo de novo. De certa forma, esse sistema de criação realmente lembrava um jogo, sim, é claro que seria. Tudo neste mundo até agora se parecia tanto com um jogo que King o confundiria com um Vumorp se não soubesse. Infelizmente, isso ainda não existia em seu mundo, então foi um sim definitivo ao fato de que ele estava em um mundo diferente, não importa o quanto ele gostaria que fosse apenas um sonho ou um teste de um Vumorp. Tudo realmente parece um jogo neste mundo. Honestamente, se não fosse pela iminente ameaça de morte no próximo mês, eu ficaria um pouco feliz por estar aqui. King não era fã de artesanato em jogos, apenas fazendo isso se fosse necessário. Por exemplo, a melhor armadura, arma e itens em alguns jogos só estavam disponíveis se você mesmo os criasse. Nesses casos, ele não tinha escolha a não ser sofrer com o nivelamento das profissões, e em seguida, buscar ingredientes para fabricar esses itens. Alguns jogos tinham uma boa mecânica de criação e eram realmente muito divertidos de nivelar, outros eram apenas pura moagem que faria até o jogador mais paciente querer desistir. Ainda assim, este escudo é muito útil porque não preciso procurar receitas nem aumentar o nível de nenhuma habilidade de artesanato, só preciso subir de nível e atualizar o escudo em si, e alimentá-lo com ingredientes que quero usar para criar uma poção. É tão fácil quanto isso, e algumas receitas são desbloqueadas imediatamente depois. Por falar nisso, é conveniente. Claro, ele não desgostava do processo de criação de um item, apenas do trabalho necessário para alcançá-lo. Nesse caso, era conveniente o suficiente para não precisar se preocupar muito com isso, sem falar que era sua maior fonte de renda até agora. Em alguns dias em que ele quase não encontrava monstros para matar, ele seria capaz de ganhar mais XP criando do que trabalhando. Essas coisas, combinadas com a imensa utilidade e qualidade das poções criadas com seu escudo, fizeram com que ele reconsiderasse sua postura em relação à elaboração. Por outro lado, era muito menos estressante do que lutar contra monstros, então, naturalmente, King era inclinado para o primeiro. Tosse. 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 Quando Rafalia terminou, ela sentou-se não muito longe de King, aquecendo-se perto do fogo que ele acendeu. Quem imaginaria que o apontador laser integrado no meu telefone seria útil um dia?
A configuração mais forte era forte o suficiente para acender pequenas folhas para acender o fogo. Além disso, o telefone continha muitos dispositivos úteis de sobrevivência com os quais ele realmente não se importava naquela época, mas agora eles eram imensamente úteis. No início, King não tinha ideia de por que Metal Nike integrou todas essas coisas em todos os comunicadores da Heroes Association, mas agora ele estava feliz por ter feito isso. Não sei como acender um fogo apenas com ferramentas simples, além daqueles vídeos que assisti online. Também tive sorte de meu telefone estar no bolso quando fui transportado para cá. Mais ainda, ele teve sorte de ser um herói da classe S e ter acesso a uma tecnologia experimental única que apenas as mentes mais brilhantes de seu mundo poderiam criar. O telefone continha painéis solares de alta eficiência e carregamento giroscópico, garantindo que praticamente nunca ficasse sem energia, a menos que alguém quisesse que ele ficasse sem energia e tivesse que realmente se esforçar para drenar toda a energia do telefone sem carregando. Agora, ele só precisava se movimentar ou abrir os pequenos painéis solares para luz solar direta, e ele estaria sempre carregado. Preciso ter certeza de que estarei disponível caso alguém da Associação de Heróis tente entrar em contato comigo. Era verdade que ele estava em um mundo totalmente diferente, mas ele veio do seu mundo para este, definitivamente havia um caminho de volta. Seja magia ou ciência, ele confiava nos cabeças duras de seu mundo, ou pelo menos tinha fé suficiente neles para descobrir algo. Como em um mangá que li uma vez, todas as janelas são entradas de mão dupla. Nesse caso, o que é trazido deveria logicamente poder ser enviado de volta, não? Pelo menos, King realmente esperava que sim. Tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, pelo menos, ele realmente esperava que sim. Se mesmo o Imperador Criança ou o Cavaleiro do Metal não conseguissem descobrir isso, ele estaria em sérios apuros. Vivendo neste mundo com quase nenhum conforto moderno? Merda! Tosse! Tosse! Oh! Certo, aqui, beba isso. King ofereceu o remédio simples para a garota, que se encolheu com o amargor da bebida. Tenha cuidado, é amargo. Ele ofereceu um pequeno sorriso, apenas para receber um pequeno beicinho. É verdade que a bebida era amarga até para ele, para uma menininha? Ele ficou surpreso que ela não vomitou imediatamente. King recuperou uma pequena porção das rações secas que comprou na cidade, oferecendo-as à garota. Aqui, você precisa manter sua resistência alta. E assim ela comeu a carne seca, gostando até desse tipo de comida. Senhor Herói do Escudo. Rei está bem. Sir King, por que você é tão bom comigo? Por que você me libertou? King parou no meio do caminho, desviando o olhar. Suponho que você me lembrou de mim mesmo. King disse a verdade, ele não quer mentir para ela. Você mesmo? As orelhas da garota se aguçaram e King apenas assentiu. Mas, você é o herói do escudo. Não pode ser. Não sou um herói, pelo menos não me sinto como um. Não se sente como um. Sou apenas uma pessoa simples tentando sobreviver em um mundo de monstros, fazendo o que acha certo. Isso não pode ser considerado um herói. Além disso, é tarefa do forte proteger os fracos, não se pode ser chamado de herói por fazer exatamente isso. Essa é apenas uma pessoa? Fazendo o que você acha que é certo? Protegendo os fracos. Rafalia ponderou por um momento, sua expressão ficando vazia enquanto ela murmurava, pensando no que seu salvador disse a ela. Exteriormente, King parecia confiante, sua expressão estoica e séria, mas, no fundo, ele gritou em negação. Que inferno é? Roubei isso de um mangá. Bem, podemos parar por hoje? O céu está escurecendo e seria ruim passar a noite lá fora. Milímetro. A garota assentiu timidamente, lembrando-se das noites frias em sua jaula sem nada para cobri-la. King estava ciente de que precisava começar a viajar para longe da cidade se quisesse encontrar monstros apropriados ao seu nível. Ainda não tenho ideia do que fazer com ela no longo prazo. Nem como derrotar monstros próximos ao meu nível. Ela estava agora no nível 5 depois de apenas um dia de moagem.
Um crescimento impressionante comparado a ela quando estava no nível 1, quando começou. Ainda assim, King não tinha certeza se ela conseguiria sobreviver se eles começassem a ir para áreas mais perigosas. Ele não poderia estar lá o tempo todo para protegê-la, sem falar que ela enlouquece quando precisa usar sua arma. Eu preciso fazer algo. Se o agro funcionar como nos jogos, ela será a única a atrair monstros das áreas mais distantes para ela se prosseguirmos antes de aumentá-la. As coisas não pareciam muito boas, King já temia o que viria a seguir. Enquanto os últimos raios de sol pintavam o horizonte com cores laranja, King decidiu que era hora de voltar, vender o saque excedente e encontrar uma pousada para descansar. Mais cedo ou mais tarde, teremos que passar nosso tempo fora da cidade, mas como faríamos isso? A criança está apenas começando a aprender a usar uma arma corretamente, e se tivermos que dormir fora? E os monstros? Então, talvez, se ele conseguisse convencê-la a usar uma arma corretamente, eles pudessem subir de nível e prosseguir mais rápido. Afinal, eles tiveram menos de 3 semanas para se preparar. Eu sei que também é arriscado fazer uma criança usar uma arma. Era fortemente contra o código moral de King, mas o que ele poderia fazer? Ele estava sem opções. No entanto, não posso fazer nada sobre isso agora, pensarei mais sobre isso amanhã. Com isso, eles recuaram por hoje, depois de venderem seus saques e prepararem poções, encontraram uma pousada onde passaram a noite. Era de se esperar, mais uma vez, King mal dormiu graças à garota. Sua tosse diminuiu, mas ela gritou a noite toda, chamando pelo pai e pela mãe. Ele mal conseguiu acalmá-la, o estalajadeiro quase os expulsou no meio da noite, mas de repente decidiu mudar de ideia. King se perguntou por quê, mas era óbvio. Seu rosto foi suficiente para deixar o estalajadeiro correndo. Mas isso não o impediu de pedir gentilmente que saíssem no dia seguinte. Se isso continuasse assim, King não apenas entraria em colapso de exaustão, mas eles precisariam passar todas as noites sob o céu, algo que King esperava que não acontecesse tão cedo. Desculpe. A garota fungou, sentindo-se culpada na manhã seguinte. Não se preocupe, não é culpa sua. Tenho certeza que podemos resolver isso. Pelo menos, ele realmente esperava que sim. Ao sair da cidade, King até comprou uma bola para ela para confortá-la. Ele não pôde evitar, as crianças eram seu ponto fraco. De acordo com alguns mangás que ele leu antes, as crianças se acalmavam depois de brincar um pouco ou depois de receber um brinquedo. Ele realmente esperava que aquela bola barata feita com restos de balão fosse capaz de acalmá-la e tornar as próximas noites suportáveis. E assim, uma semana inteira se passou assim. Cultivando, criando e nivelando, tentando avançar mais fundo na floresta para encontrar monstros mais fortes. Apesar de todo o progresso que fizeram, King começou a sentir que era inútil. Ele provavelmente nunca encontraria o caminho de casa ou subiria de nível o suficiente para sobreviver. Dia após dia, ele sentia exaustão, tanto mental quanto física, tomando conta dele. Uma coisa positiva, porém, ela não congela mais quando o monstro está vindo direto para ela, e ela está bem em usar sua lâmina e esfaqueá-los agora. Mesmo assim, me sinto mal por obrigá-la a fazer isso. Ele ofereceu a ela a chance de ir embora durante a semana, ele até planejou dar a ela algum dinheiro para começar sua vida, mas ela disse que não, eu quero acompanhar o herói do escudo e ajudá-lo em sua busca para salvar o mundo, como ela proclamou com orgulho, até mesmo fazendo beicinho. Pobre criança, ela não tinha ideia de que tipo de pessoa o destino a uniu. Ainda assim, por enquanto, ele tinha que cuidar dela, até que ela conseguisse cuidar de si mesma. Além disso, mesmo que ela tivesse aceitado minha oferta de ir embora, para onde ela iria? Ao ouvir seus gritos à noite, ela chamava constantemente pelos pais. Eles provavelmente teriam morrido. Ele podia entender o pensamento dela. Ela não queria voltar a ser escrava e não sabia como sobreviver sozinha. Obviamente, ela escolheria segui-lo. Suspirar. Uma coisa positiva, porém, foi que ele percebeu que poderia usar seu escudo para se teletransportar. Ele poderia retornar à cidade ou a qualquer área que já havia visitado. Assim, não foi problema avançar mais rápido e continuar de onde pararam da última vez.
Era muito útil, era uma habilidade inicial que todos os personagens do jogo tinham para sua conveniência, eles funcionavam quase da mesma maneira. Senhor Rei. A garota piscou, alcançando enquanto desciam por uma estrada de terra. Sim. Eu sou apenas um obstáculo para você. Por que você estaria? King perguntou, levantando uma sobrancelha em confusão. É só. Ela mordeu o lábio. É que eu sempre causo problemas para você. Dificuldade. King ficou surpreso, além dos poucos problemas que surgiram, mas não foram culpa dela, como pesadelos e tosse, ela era uma boa criança. Por que ela seria um obstáculo para ele? Você sabe. Ela começou a brincar com os dedos. Por minha causa, não podemos dormir em pousadas por mais de uma noite, e você precisa me proteger. Como ontem, quando aqueles garotos tentaram tirar minha bola e você teve que assustá-los. Oh, isso! King cantarolou, lembrando-se do que aconteceu ontem. Flashback. Não aguentando mais, alugou um quarto em uma pousada barata que nunca havia visitado antes, disposto a dormir o dia todo para compensar a noite sem o filho. Falando nisso, era estranho ele não sentir mais o frio da noite. Provavelmente apenas minha estatística de alta resistência funcionando. E foi praticamente confirmado, seu corpo era como o de um personagem de jogo. Está tudo bem para mim sair? Claro, você ainda é uma criança. Posso imaginar o quão entediado você ficaria apenas ficando neste quarto o dia todo. Volte antes do anoitecer e não se afaste muito da pousada, caso contrário você pode se perder. King não se importaria de ficar sozinho, pois durante toda a semana quase não teve tempo sozinho por precisar cuidar dela. Um otaku introvertido como ele realmente desejaria ficar sozinho, mesmo que por algumas horas, pelo menos. Sim. Obrigado. Com isso, Rafalia saiu da sala, saindo para brincar um pouco com sua bola. King estava deitado em sua cama. Finalmente, um pouco de paz. Ele não estava preocupado com ela. Como ele ficou sabendo, sendo demi-humanos ou não, aventureiros e comerciantes foram deixados em paz pelas autoridades locais, não querendo despertar a ira dos diferentes países aos quais essas pessoas pertencem. Por mais que discriminassem demi-humanos ou homens-fera, eles não iriam assediá-los diretamente em plena luz do dia, a menos que quisessem causar problemas para si mesmos. Durma um pouco, finalmente. E ele realmente esperava poder finalmente dormir um pouco, mas pouco antes de cair na fase REM, um grito fez seus olhos se abrirem. Ei! Foi o grito da Rafalia. Oh, pelo amor de Deus! King murmurou indignado. Ele estava prestes a dormir um pouco, caramba! Por que um demi-humano como você está brincando por aqui? Sim, vá embora. Besta imunda. Devolva. E agora? O coração de King começou a bater forte, sendo acordado tão de repente que ele foi até a janela e olhou para fora. Estrondo! 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 Qual é o significado disto? King gritou, inclinando-se para fora da janela de seu quarto. Não é problema seu, velhote! Gritou de volta um dos delinquentes, um garoto apenas alguns anos mais velho que Rafalia. Velho? Sério? Tenho apenas 29 anos. Espere, não, estou chateado com eles por arruinarem meu sono. Sim, apenas ignore isso. Isso não é problema seu. Ou você quer proteger um demi-humano imundo? Você vai embora antes que eu chegue aí. King semicerrou os olhos com raiva. Pela primeira vez, o King Engine não bateu de nervosismo. Ele só queria dormir um pouco, mas esses merdinhas tinham que estragar seu dia. Não, já bastava. King não estava apenas com raiva. Ele estava muito chateado. Que barulho é esse? Estrondo! 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 Roubar não é legal. Vou pedir de novo, vá embora e devolva a bola dela, ou haverá consequências. Ele disse a eles em um tom firme,
reconhecendo que um deles estava segurando a bola da Rafalia. Desculpe. Por favor, perdoe-nos. O King apenas piscou, sua raiva se transformando em confusão, sem entender o que aconteceu, com as crianças fugindo assustadas. Sim. Senhor Rei, você é um verdadeiro herói. Obrigado. Claro. King apenas suspirou, ainda confuso sobre o que aconteceu. Mesmo assim, ele ficou aliviado por aquelas crianças estarem deixando seu companheiro sozinho. Aquele garoto passou por muita coisa, intimidá-la era demais. Então, novamente, ele estava super chateado porque algo interrompeu seu sono. Apenas tome cuidado. Diga-me se algo acontecer. Milímetros. Com isso, Rafalia voltou a brincar feliz e alegremente com sua bola, e sem o conhecimento de nenhum deles, as pessoas nos arredores estavam sussurrando para si mesmas, não ousando se aproximar dela durante o dia, temendo a ira do poderoso rei vindo atrás dela. Ele não poupou ninguém, nem mesmo crianças. Fim do flashback. Ainda assim, é um pouco estranho porque eles fugiram tão rápido. Talvez eles tenham ficado assustados depois de perceberem que eu iria reclamar com seus pais sobre o comportamento deles? Acontece de novo. Claro, a razão por trás da fuga repentina foi totalmente diferente. Desconhecido para ele, acordar tão repentinamente aumentou seu pulso suficiente para tornar o motor King audível, combinado com as olheiras sob seus olhos e com seu rosto que poderia intimidar até mesmo ameaças de nível dragão. Seria uma maravilha que eles não o fizessem. Fugir imediatamente. Somando-se à sua da ameaça estava uma arma capaz de desabilitar até mesmo os monstros mais fortes de seu mundo. Uma presença que pintava um quadro aterrorizante de um monstro em pele humana na mente daquelas crianças, uma pessoa que não perguntaria duas vezes, e quando irritada, desencadearia um banho de sangue que faria até os fantasmas chorarem. Sim, foi uma marca registrada dele que salvou sua pele mais vezes do que ele poderia contar. A culpa não é sua, a culpa é dessas crianças e dos pais delas por não educá-las direito. Sério? Você não está bravo com isso? Mas então daquela vez que eu fiz xixi na cama? Você não estava com raiva de mim? Bem, isso não foi uma coisa boa, mas também não foi culpa sua, foi? Acidentes acontecem às vezes e não são controláveis. Você está superando isso agora, e isso é uma coisa boa. Embora ele nunca tivesse feito xixi na cama antes, ele definitivamente já havia se mijado antes, como naquela vez em que um monstro-pássaro apareceu em seu apartamento. Se não fosse por Saitama estar lá naquele momento, ele provavelmente seria um mingau vermelho que a polícia não teria conseguido identificar. Sim, suponho que você esteja certo. Bom. King deu um tapinha na cabeça dela, sorrindo. Pensando nisso, as orelhas dela são realmente fofas. Senhor Rei, por favor, pare. Oh, desculpe por isso. Seus ouvidos também podem ser sensíveis. Os animais geralmente não gostam quando alguém os mexe. Cuidado! De repente, uma criatura parecida com um coelho, maior que o normal, saltou dos arbustos, mirando em King. Suas enormes presas pareciam perigosas e estavam indo em direção ao pescoço de King. Não teria feito absolutamente nada e King teria dado de ombros literalmente esmagando o monstro em sua mão, mas Raptalia não sabia disso. Em apenas um momento, a garota estava diante de King, usando sua espada curta para cortar o monstro em dois. Esganha, 10. Eu matei. Sangue. Seu rosto ficou pálido imediatamente após perceber que ela estava agora coberta de sangue. Até agora, eles só lutaram contra criaturas que não tinham sangue. Na verdade, estar perto do sangue aterrorizava a garota. A garota respirou ao acaso, vendo a terrível substância vermelha que cobria todo o seu corpo, deixando seus cabelos pegajosos. Está tudo bem. King colocou a mão no ombro dela, olhando nos olhos dela. Você conseguiu matá-lo. Mas, está morto. Sangue. Está. Suspiro. Olha. Nós matamos ou morremos, essa é a lei da natureza.
Nós os comemos ou eles nos comem. Uma citação de um mangá. Uma das muitas fontes de inspiração de King. Eu vejo. Eu também odeio sangue. Sangue, armas, violência, não gosto de nada disso. Sempre que somos atacados por um monstro é normal ter medo. Até eu sinto medo quando penso em enfrentar um inimigo. E essa era a verdade, a ideia de enfrentar um monstro do mesmo nível que ele, isso o aterrorizava. O único pensamento solitário de que haveria uma onda chegando em um futuro próximo que mataria tudo se eles não parassem, era tudo o que King precisava para empurrá-lo para acordar todos os dias e começar a trabalhar. Se não fosse por essa onda. É óbvio, eu simplesmente me esconderia em algum lugar e deixaria os outros heróis fazerem o trabalho por mim. Quero dizer, e se eu não sobreviver à onda? Todo o meu sofrimento neste mundo foi em vão. É então. Ela engoliu em seco, olhando nos profundos olhos azuis de King. Se como você pode enfrentá-los? Como você pode ser tão corajoso? Corajoso. King sorriu amargamente, com pena do pobre garoto por esperar tal coisa de um covarde como ele. Honestamente, ela estava simplesmente iludida, não reconhecendo quanto ele tremia toda vez que eles saíam. Medo é o sinal de que você está viva, Rafalia. Coragem é superar seu medo para proteger o que é importante para você. Eu roubei isso totalmente de algum lugar. Infelizmente, não lhe ocorreu de onde ele roubou essa citação. Eu vejo. Ela murmurou, olhando para baixo. Embora isso tenha sido roubado de alguns mangás que ele leu, isso não o tornou menos preciso. Era necessária coragem para superar o medo. Se você não temesse nada, não haveria necessidade de coragem para superar esses medos. Infelizmente para King, a única coisa que o empurrou foi um medo ainda maior. O medo de que ele não vivesse o suficiente para voltar para casa. Nesse caso, ele não usou coragem para superar seus medos, apenas eliminou seus medos com um medo ainda maior. Embora isso ainda me deixe com medo. Ele estava de volta à estaca zero. Esse pensamento não ajudou em nada seu frágil ego e autoestima. Vamos limpar você, eu resolvo o resto por hoje. E ei! Sim, a garota olhou para ele, ainda um pouco abalada. Você se saiu bem. Você está um passo mais perto de superar seus medos. King levantou o polegar, sorrindo encorajadoramente. Um momento que ficou gravado no coração da menina, um momento que ela guardaria para sempre. Então, vamos tentar superar nossos medos juntos, ok? Vamos ficar mais fortes para sobreviver. Ok, e com isso, a imagem do herói inspirador, King não era, nasceu no coração de Rafalia, fazendo-a se esforçar mais para viver à altura de seu salvador.